capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Vamos ler a partir do verso 35. Lucas 12, 35. Cingidos estejam os vossos corpos, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater à porta, logo lhe a abram. Verso 42. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Antes de lermos o próximo texto, vamos observar 4 coisas aqui. E com a ajuda do Senhor, já registrarmos isso nos nossos corações. Cingidos estejam vossos corpos, fala de prontidão. Acesas as vossas candeias, fala de testemunho. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, obviamente, fala de expectativa. E quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes sustento a seu tempo? Fala então de serviço. Então nós temos prontidão, testemunho, expectativa e serviço. Com relação a esse último aspecto, serviço, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 4, ainda como versos introdutórios. 1 Coríntios, capítulo 4, versos 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, Paulo aqui se chama um despenseiro dos mistérios de Deus. Ainda nessa mesma carta, no capítulo 9, versos 16 e 17, capítulo 9, verso 16: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Então temos aqui, mais uma vez, a expressão, a responsabilidade de despenseiro. Vamos então ter mais uma palavra de oração. Querido Pai Celestial, com grande expectativa em nossos corações, nos reunimos nessa noite. Não consideramos, em nenhum sentido, esse tempo comum ou ordinário. Sabemos que o Senhor, em Tua urgência, reservou esse tempo de comunhão em torno de Ti e da Tua palavra aberta a nós. Por isso nós olhamos com firmeza para Ti, porque toda a nossa confiança e expectativa está em Ti.
Que o Senhor seja nosso mestre nessa reunião. Tome a palavra que é tua mesmo, inspirada pelo Espírito que é o teu Espírito, e nos dê entendimento espiritual para compreendermos as tuas Escrituras. Ó Senhor, por tua misericórdia, fala ao nosso coração nessa noite. Esperamos totalmente em Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, realmente é uma alegria estar de novo aqui, Rio Claro, para esse tempo, esse fim de semana intenso. Temos reservado 4 períodos intensivos e, como oramos, confiamos completamente na graça, na provisão, na bondade do Senhor, estendendo sua mão fiel e suprindo através da comunhão, da palavra, da adoração, do tempo juntos, em tudo que Ele implicará, tanto falando ao nosso coração, quanto suprindo as necessidades que só Ele realmente conhece. Que nós temos, tanto como assembleias locais, há irmãos aqui de outros lugares que não Rio Claro, certamente amanhã haverão ainda outros, conforme foi informado. Então, quanto dependemos do Senhor, que é o único que conhece as suas assembleias, conhece as nossas necessidades pessoais, familiares, conjugais. Então, confiamos que o Senhor terá sua palavra para os nossos corações nesse final de semana, por sua graça. Embora tenhamos lido esses textos, tanto em Lucas quanto em 1 aos Coríntios, nosso foco para todos esses 4 tempos de comunhão será 2 aos Coríntios. E por que nós lemos esses versos introdutórios? Fim de semana anterior a esse, estávamos com um grupo grande de irmãos, que incluiu a região metropolitana de São Paulo, várias regiões da região metropolitana, outras cidades. E para aquele tempo de comunhão, a carga que o Senhor colocou nos nossos corações foi serviço. Então tivemos 2 tempos longos, intensos também com os irmãos, em que compartilhamos elementos essenciais para o serviço cristão. Tivemos a oportunidade de compartilhar pelo menos 8 elementos essenciais. Podemos considerar de alguma maneira que esse tempo, nesse final de semana, será, de certa forma, uma continuidade do que estávamos fazendo no final de semana anterior. Mas não iremos focar exclusivamente serviço cristão. Nós iremos buscar, com a ajuda do Senhor, nessa maravilhosa epístola, 2 aos Coríntios, o que seria a genuína natureza da vida cristã e do serviço cristão. Então vamos buscar examinar essa combinação aí, porque sabemos que nenhum genuíno serviço brotará de uma vida inadequada. Isso é impossível. Se nossa vida não tem sido progressivamente, é claro, satisfatória aos olhos do Senhor, o nosso serviço é insatisfatório e será insatisfatório. Os irmãos se lembram que quando o Senhor reprova a Caim, segundo a narrativa de Gênesis, Ele não reprova a sua oferta, Ele reprova Caim e a sua oferta, porque aquela oferta procedeu de algo do interior de Caim, que era a sua visão inadequada, sobretudo a respeito de adoração, de comunhão, de servir e adorar a Deus. De alguma maneira ele compreendeu que algo de valor poderia ser produzido com esforço e suor, que traria satisfação ao coração de Deus. Abel caminhou pelo caminho oposto. Abel entendeu que nada que pudesse ser produzido por iniciativa ou esforço humano poderia ser sequer desejável, muito menos satisfatório ao coração de Deus. Então o que ele fez? Ele toma um animal inocente. Claro que isso é uma figura. Em outras palavras, Abel está dizendo: Senhor, meus pais foram expulsos do jardim da comunhão. Eles pecaram, nós somos frutos de um casal expulso do jardim, eu e meu irmão, Caim. Então, o que nós temos para oferecer, agradar e servir o Senhor? Se nós estamos fora, expulsos do lugar onde o Senhor nos colocou. Então, baseado nisso, ele toma uma vida inocente,
Por isso aquele sacrifício é lembrado em Hebreus 11, que Abel ofereceu um excelente sacrifício e que fala coisas superiores. Então, aquele sangue representava o fato de que nada pode ser agradável a Deus senão uma vida sem pecado. Por isso aquele sacrifício foi figura do sacrifício do nosso Senhor. Nós que somos os beneficiários hoje dessa oferta perfeita do Cordeiro de Deus, nos tornamos, por causa disso e exclusivamente por causa disso, dessa oferta, nos tornamos um sacrifício agradável a Deus. Mas precisamos compreender que, assim como a oferta do nosso Senhor foi completamente satisfatória a Deus, nós que somos o fruto do seu penoso trabalho e que também fomos chamados, como nos lembrávamos no fim de semana anterior, como filhos e servos, fomos chamados. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós também somos os filhos, assim como o Filho é o Filho eterno, nós nele fomos feitos os filhos de Deus. E como ele é o servo dos servos, o servo com S maiúsculo, nós também somos os servos, no plural, do Deus Altíssimo. Então, tal como ele é, também nós somos neste mundo. Lembra-se dessas palavras tão lindas de João? Assim como ele é, também nós somos neste mundo. Filhos, servos. Filhos, vida. Servos, serviço. Então a epístola, a segunda de Paulo aos Coríntios, é uma magnífica epístola para nos ensinar qual é a genuína natureza da vida cristã. Se nós perguntarmos como se vive vida cristã, o que é vida cristã, como a vida cristã progride, como a vida cristã então avança, qual é o alvo da vida cristã, nós temos todas as respostas à segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Então, vamos repetir nosso tema para todos esses tempos juntos de comunhão na palavra. A natureza da genuína vida cristã e a natureza do genuíno serviço cristão. Vida e serviço. Então, nós vemos também o texto de Lucas. Não é só o Zaga que está com a voz ruim, né? Nós vemos o texto de Lucas que mostra esses 4 elementos. Prontidão, corpos estejam cingidos. Depois ele caminha para o testemunho, é uma corrente de elos, e essa ordem não pode ser alterada. Prontidão, testemunho, candeias acesas, candeia nitidamente fala de um testemunho. Depois ele diz, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Então uma prontidão, testemunho por causa de uma expectativa. Temos prontidão, vivemos uma vida de candeia acesa porque temos uma expectativa. Nosso Senhor em breve retornará. Quer na segunda, na terceira vigília, não nos convém nem especular. Alguns têm tentado e têm se dado mal. O que importa é que o nosso coração tem que se manter numa expectativa de noiva. E para a noiva, que tem real expectativa, seu casamento pode ser marcado 1 ano antes. Mas para ela é amanhã. Seu coração está ligado a esse dia. Ela acorda com ele, ela dorme com ele, ela pensa nele, os arranjos, o vestido, os convidados, etc, etc. Não é assim? Mesmo que 1 ano antes. Ela já se casou no dia que ela marcou o casamento. Né? Então, louvado seja o nosso Senhor, porque assim é conosco. Por isso, irmãos, que nós não estamos, na verdade, com nenhuma preocupação de quando o nosso Senhor voltará. Porque no nosso coração, nós o desejamos hoje. Que nós não tenhamos um amanhã literal. Que tivéssemos um amanhã com aquele café da manhã diante do Senhor. Que nós aguardamos. Esse é nosso coração. Então, prontidão, testemunho, expectativa. E veja o último elemento que nós vemos lá em Lucas 12. Quando Pedro pergunta para o Senhor se aquelas coisas que ele disse era para todos ou era para eles. E o Senhor dá uma palavra muito abrangente. Ele não diz nem para todos, não é só para vocês e nem só para eles.
ele responde a pergunta de Pedro com outra pergunta. Senhor, isso é para nós ou é para todos? O Senhor responde perguntando: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o seu Senhor, quando vier, o encontrar fazendo assim? Dando sustento a seu tempo, aos seus conservos? O que ele está dizendo? Ele está dizendo: a palavra que eu estou dizendo aqui é para todos aqueles que quiserem se habilitar, para terem seus corpos cingidos, suas candeias acesas e viverem nessa expectativa e serviço até que o Senhor venha e possa então dizer: muito bem, servo bom e fiel. Então, fomos a partir daí para 1 Coríntios 4 e 9, estão aí os textos, irmãos devem ter anotados, e nos dois textos Paulo usa a importante palavra despenseiro. E nós enfatizamos ali porque a carta que vamos estudar, já iremos com a ajuda do Senhor fazer uma introdução nela hoje, é uma carta escrita por esse dispenseiro. Esse que disse: é importante que os homens nos considerem, ele diz, Paulo, as palavras dele, nada menos que ministros de Deus, despenseiros de seus mistérios e fiéis. As três coisas ele menciona. Então, se ele, pela graça do Senhor, também diz isso em 1 Coríntios 15, 10, pela graça de Deus eu sou o que eu sou, Paulo disse. Então, se nós temos o privilégio de ter esse servo talhado e forjado pelas mãos do Senhor de uma maneira tão maravilhosa, o apóstolo Paulo, o Saulo, blasfemo, insolente e perseguidor da igreja, como ele se refere a si, escrevendo a Timóteo. Se nós vemos o Senhor glorificado, descer do trono, vir até a estrada de Damasco, para ter um encontro pessoal com esse homem, então realmente ele tem muito a nos dizer. Ele tem até a mesma coisa que ele diz que não vai dizer, como ele escreveu na sua segunda epístola aos Coríntios. Tão elevadas foram as suas revelações. Mas nós estamos certos de que aquilo que é o cerne, ele nos disse, particularmente em Efésios e Colossenses. Então, quando nós estudamos sua segunda epístola aos Coríntios, nós não temos a mesma nota de Efésios e Colossenses. Efésios e Colossenses são consideradas unanimemente, por todos os eruditos bíblicos, sem exceção, como as cartas mais elevadas do apóstolo Paulo. Então ali ele vai falar sobre esse mistério, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então essas são cartas maravilhosas sobre glória da igreja, glória de Cristo. Nós vamos deter em 2 Coríntios porque nós queremos ver o mensageiro. Nosso tema não será a glória de Cristo exatamente, não será a glória da igreja exatamente, será porque estão aí sempre. Cristo e a igreja é nosso tema, né? Mas nós queremos ver o mensageiro, como Deus forja o mensageiro. E então podemos entender qual é a verdadeira natureza da vida cristã, porque às vezes somos enganados, irmãos. Entendemos a vida cristã de uma maneira deficiente, quando não completamente equivocada. Então nós esperamos de Deus coisas que Deus realmente não deseja nos dar. Nós entendemos que o caminho de um avanço espiritual é por um método, mas o método de Deus para avanço é diferente. Para Deus, divisão é multiplicação e subtração é adição. Então compreender a matemática de Deus só na escola de Cristo. Então quando Paulo escreve a segunda epístola aos Coríntios, nós vamos compreender esse caminho. Como que Deus multiplica dividindo? E como que Deus adiciona subtraindo? Há um verso tão interessante em Gálatas que, em outras palavras, é isso mesmo que ele diz. Ele diz assim: a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Paulo está dizendo que nem a fé que ele tinha e sobre a qual vivia era dele. A fé do Filho de Deus. Então ele vai dizer, então, por isso, não vivo eu, ou vivo não mais eu. Você vê a subtração aí? Saulo ou Paulo foi subtraído. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe uma das coisas que fazemos equivocadas com esse versículo? Nós temos um mau hábito de importar as palavras de Paulo para nós.
como se o que foi verdade a respeito dele é verdade a respeito de nós. Então, quando ele fala assim, em Gálatas, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, nós aplicamos para nós. Né? Mas, irmãos, ele fala isso baseado em uma larga experiência, onde ele diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Quem pode dizer, não sou eu que vivo, é Cristo vive em mim? Ele tem que poder dizer, eu vivo contente em toda e qualquer situação. Agora ficou mais difícil, né? Porque nós cantamos, não sou eu quem vive, Cristo vive em mim, mas nas circunstâncias nós não somos contentes em toda e qualquer situação. Então não é Cristo que vive, somos nós que vivemos, né? Então, muitos outros versos. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala sobre revelação do Espírito, o homem natural não entende, não compreende, mas Deus revelou pelo Espírito, você conhece muito bem o texto, 1 Coríntios 2. Ninguém sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, sem as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. E ele vai escrevendo e diz assim, nós porém temos a mente de Cristo. Aí nós nos incluímos lá também e achamos que nós também temos, né? Mas ele não está se referindo a nós, não. Nem aos Coríntios, para quem ele escreve. Porque o versículo imediato, na sequência, ele vai dizer, eu porém não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Crianças em Cristo não têm a mente de Cristo. Assim como nossa criança pequenina não tem a nossa mente. Ela tem a mente de um menino, de uma menina, egocêntricos, difíceis, obstinados, rebeldes. Não são assim nossas crianças? Ou seus filhos foram diferentes dos meus? Né? Então, nós disciplinamos, cuidamos, orientamos nossos filhos, porque eles não têm a nossa mente. Nem mesmo caráter eles têm. Eles têm personalidade, mas não têm caráter. Porque caráter é resultado de disciplina sobre a vida. Meninos não têm caráter, né? Caráter é formado, baseado em disciplina. Então nós não podemos automatizar essas coisas. Nós cristãos temos a mente de Cristo. Será que temos? Qual é a mente de Cristo? Vamos ver se temos. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo. Ninguém o humilhou, ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, até a morte, e morte de cruz. Então tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Então os irmãos percebem o perigo de automatizarmos as coisas? Cristo vive em mim, nós temos a mente de Cristo. Essas coisas não são instantâneas. Elas são formadas em nossas vidas como filhos de Deus, com golpes. Estou certo que uma das 2 vezes que estivemos juntos aqui em Rio Claro, nós falamos para os irmãos qual é a diferença no livro de Êxodo entre o bezerro de ouro e o candeeiro de ouro. 2 objetos de ouro. Interessante. Porque ouro fala da vida, natureza e glória de Deus, na tipologia bíblica, é isso que o ouro fala. Mas tem um candeeiro de ouro e tem um bezerro de ouro. O bezerro foi feito com buril. E o texto de Êxodo 32 diz que o ouro foi fundido e depositado em um molde. Né? Essa é a imitação do diabo. Imitando aquilo que diz respeito à verdadeira vida, natureza e glória de Deus. Imitando até mesmo o testemunho de Deus. Com métodos, moldes, formas. Mude o molde daqui para o molde de lá e a vida vai junto com o molde. Né? Esse é o bezerro de ouro. Mas também há ali em Êxodo o candeeiro de ouro. Os 2 são de ouro. A grande diferença é que um foi fundido e moldado. O outro foi batido. As igrejas, o testemunho do Senhor, o próprio Senhor em primeiro lugar, Jesus Cristo é o candeeiro de ouro de Deus. E as igrejas, assim como Ele é, também nós somos nesse mundo, né? Como vimos. Então as assembleias do Senhor são seus testemunhos na terra. Então em Apocalipse nós vemos 7 candeeiros. E os candeeiros são formados com golpes profundos, de martelo e de cinzel, como diz o texto de Êxodo. Né? Como o testemunho de Cristo é formado na igreja?
mediante o trabalho da cruz. Golpes. Se o Espírito Santo não tem encontrado lugar para dar golpes em nossas vidas, e se nós não temos ajoelhado e beijado as mãos que tratam conosco, nunca teremos testemunho de Deus em nossas vidas. Podemos ter boa instrução teológica, pode andar com um livro de teologia dessa grossura debaixo do braço, faz todos os seminários que você quiser, todos os cursos, enche a cabeça, se torna um cabeção, mas sem realidade espiritual. Porque o cinzel não tocou, o martelo não tocou. Então, estamos aí diante da epístola que vai mostrar como o martelo toca, como o cinzel toca, como o vaso é forjado, como um despenseiro é formado. Por isso, queridos irmãos, há uma ilustração, uma ocasião drástica de um encontro que você deve conhecer. Um dos interlóquios entre Margaret Barber e o conhecido servo do Senhor na China, irmão Ni, Watchman Nee. Ele deu a ela, certa vez, alguns poemas que ele havia escrito para essa irmã, bem mais experiente, mais velha no Senhor que ele. Ele era ainda um jovem. Então ela tomou aqueles poemas, leu, rasgou e jogou no lixo, na frente dele. E disse a ele: poemas não se escrevem em uma noite. O testemunho de Deus é lavrado em nossas vidas na medida em que a cruz tem lugar para trabalhar nossas almas. Poemas cristãos genuínos são flores que nascem das cinzas. E é isso que nós vemos na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Ele já começa a epístola assim, nós vamos ver. Então, que o Senhor nos ajude a darmos os passos para que possamos ter algo mais, por sua graça, algo mais de compreensão sobre genuína vida cristã e genuíno serviço cristão. Lembrando que os dois são inseparáveis. Quem vive verdadeira vida cristã, vive verdadeiro serviço cristão. Quem caminha e cresce num verdadeiro serviço cristão é porque vive uma genuína vida cristã. Toda verdadeira obra, já dizia uma irmã, emana da vida. Toda. Então, vamos à segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Capítulo 1. Vamos ler alguns versículos antes de fazermos algum comentário. Segunda aos Coríntios, capítulo 1, verso 3. Apreciemos, irmãos, em primeiro lugar, de que lábios estão saindo essas palavras. Saulo, o ex-Saulo, agora o Paulo, o apóstolo do Senhor, esse vaso tão trabalhado pelo Senhor, aniquilado pelo Senhor por um lado, e Cristo então formado nele de uma forma tão maravilhosa. Ele diz: bendito, abençoado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo aqui se refere a ele como o Pai de misericórdias e o Deus de toda a consolação. Ele vai usar essa palavra aqui algumas vezes em conjugações diferentes, essa palavra consolação. A raiz dela é essa mesmo que você deve estar imaginando. Parakaleu, de onde vem o Paracletos, Espírito Santo, o Consolador. Então ele está dizendo que Deus é o Pai das misericórdias e é o Deus de toda paráclesis, ou paraclesis, consolação. É Ele que nos consola, de novo, a mesma ideia, conforta, em toda a nossa tribulação. Veja, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia. Como? Com a consolação. De novo. Quantas vezes ele usa a mesma palavra? Com que nós mesmos somos, de novo, consolados. Há uma versão que diz contemplados, não é? A palavra é a mesma no original, é consolados mesmo. Veja quantas vezes Paulo explorou essa palavra aí.
Porque ele está ligando toda essa consolação ao Deus de toda consolação. Frase do versículo 3. Né? Então sigamos que o nosso foco, nosso primeiro foco para essa noite está mais abaixo. Mas vá reparando nesses detalhes. Então ele diz no verso 5: porque assim como os sofrimentos de Cristo, aqueles sofrimentos redentores, aquele que ele viveu na sua vida humana, ele se manifesta em grande medida a nosso favor. É claro, nós somos redimidos por esses sofrimentos. Então ele diz, assim também a nossa consolação, essa que nós somos consolados por Deus, transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Os irmãos já percebem o quanto Paulo está falando da natureza, da genuína vida cristã aqui? E como, de certa forma, está na contramão de muito do que nós pensamos? E certamente na contramão da concepção natural que temos, como seres egocêntricos que somos por natureza? Paulo está falando que se ele é atribulado, é para o conforto e salvação daqueles que ele pode ministrar. E se somos confortados ou consolados, a mesma ideia, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Irmãos, ele já iniciou a carta falando sobre algo que não gostamos. Ele já iniciou a carta falando de sofrimentos. Verso 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Graças a Deus. Não há nenhuma ênfase mórbida aqui. Paulo está colocando no mesmo prato da balança quantidade de sofrimento com quantidade de quê? Consolação. Ele diz, você não vai experimentar uma boa dose de consolação se você não experimentar uma boa dose de sofrimento. A consolação vai acompanhar os sofrimentos. E graças ao Senhor aqui por sua fidelidade. Ele vai escrever, já escreveu na 1 Coríntios 10:13. Ele diz, não vos sobreveio tentação ou provação que não fosse humana. Deus é fiel. Veja a fidelidade aí. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Né? Mas juntamente com a provação, a tentação, vos dará o livramento. E interessante lá que ele não diz livramento para sair da provação ou da tribulação, mas livramento para que a possais suportar. Acho que para entender esse versículo citado, que é 1 Coríntios 10:13, aqui nós temos a explicação, como isso funciona. Capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Vamos ler a partir do verso 35. Lucas 12, 35. Cingidos estejam os vossos corpos e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater à porta, logo lhe a abram. Verso 42. Disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Antes de lermos o próximo texto, vamos observar 4 coisas aqui. E com a ajuda do Senhor, já registrarmos isso nos nossos corações. Cingidos estejam vossos corpos,
fala de prontidão. Acesas as vossas candeias, fala de testemunho. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, obviamente, fala de expectativa. E quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes sustento a seu tempo? Fala então de serviço. Então nós temos prontidão, testemunho, expectativa e serviço. Com relação a esse último aspecto, serviço, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 4, ainda como versos introdutórios. 1 Coríntios, capítulo 4, versos 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, Paulo aqui se chama um despenseiro dos mistérios de Deus. Ainda nessa mesma carta, no capítulo 9, versos 16 e 17, capítulo 9, verso 16: Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Então, temos aqui, mais uma vez, a expressão, a responsabilidade de despenseiro. Vamos então ter mais uma palavra de oração. Querido Pai Celestial, com grande expectativa em nossos corações, nos reunimos nessa noite. Não consideramos, em nenhum sentido, esse tempo comum ou ordinário. Sabemos que o Senhor, em Tua urgência, reservou esse tempo de comunhão em torno de Ti e da Tua palavra aberta a nós. Por isso nós olhamos com firmeza para Ti, porque toda a nossa confiança e expectativa está em Ti. Que o Senhor seja nosso mestre nessa reunião. Tome a palavra que é Tua mesmo, inspirada pelo Espírito que é o Teu Espírito, e nos dê entendimento espiritual para compreendermos as Tuas Escrituras. Ó Senhor, por Tua misericórdia, fala ao nosso coração nessa noite. Esperamos totalmente em Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, realmente é uma alegria estar de novo aqui, Rio Claro, para esse tempo, esse fim de semana intenso. Temos reservado 4 períodos intensivos e, como oramos, confiamos completamente na graça, na provisão, na bondade do Senhor, estendendo Sua mão fiel e suprindo através da comunhão, da palavra, da adoração, do tempo juntos, em tudo que Ele implicará, tanto falando ao nosso coração, quanto suprindo as necessidades que só Ele realmente conhece. Que nós temos, tanto como assembleias locais, há irmãos aqui de outros lugares que não Rio Claro, certamente amanhã haverão ainda outros, conforme foi informado. Então, quanto dependemos do Senhor, que é o único que conhece as suas assembleias, conhece as nossas necessidades pessoais, familiares, conjugais. Então, confiamos que o Senhor terá
sua palavra para os nossos corações nesse final de semana, por sua graça. Embora tenhamos lido esses textos, tanto em Lucas quanto em 1 aos Coríntios, nosso foco para todos esses 4 tempos de comunhão será 2 aos Coríntios. E por que nós lemos esses versos introdutórios? Fim de semana anterior a esse, estávamos com um grupo grande de irmãos, que incluiu região metropolitana de São Paulo, várias regiões da região metropolitana, outras cidades. E para aquele tempo de comunhão, a carga que o Senhor colocou nos nossos corações foi serviço. Então tivemos 2 tempos longos, intensos também com os irmãos, em que compartilhamos elementos essenciais para o serviço cristão. Tivemos a oportunidade de compartilhar pelo menos 8 elementos essenciais. Podemos considerar de alguma maneira que esse tempo, nesse final de semana, será, de certa forma, uma continuidade do que estávamos fazendo no final de semana anterior. Mas não iremos focar exclusivamente serviço cristão. Nós iremos buscar, com a ajuda do Senhor, nessa maravilhosa epístola, 2 aos Coríntios, o que seria a genuína natureza da vida cristã e do serviço cristão. Então vamos buscar examinar essa combinação aí, porque sabemos que nenhum genuíno serviço brotará de uma vida inadequada. Isso é impossível. Se nossa vida não tem sido progressivamente, é claro, satisfatória aos olhos do Senhor, o nosso serviço é insatisfatório e será insatisfatório. Os irmãos se lembram que quando o Senhor reprova a Caim, segundo a narrativa de Gênesis, ele não reprova a sua oferta, ele reprova Caim e a sua oferta, porque aquela oferta procedeu de algo do interior de Caim, que era a sua visão inadequada, sobretudo a respeito de adoração, de comunhão, de servir e adorar a Deus. De alguma maneira ele compreendeu que algo de valor poderia ser produzido com esforço e suor, que traria satisfação ao coração de Deus. Abel caminhou pelo caminho oposto. Abel entendeu que nada que pudesse ser produzido por iniciativa ou esforço humano poderia ser sequer desejável, muito menos satisfatório ao coração de Deus. Então o que ele fez? Ele toma um animal inocente. Claro que isso é uma figura. Em outras palavras, Abel está dizendo: Senhor, meus pais foram expulsos do jardim da comunhão. Eles pecaram, nós somos frutos de um casal expulso do jardim, eu e meu irmão, Caim. Então, o que nós temos para oferecer, agradar e servir o Senhor? Se nós estamos fora, expulsos do lugar onde o Senhor nos colocou. Então, baseado nisso, ele toma uma vida inocente. Por isso, aquele sacrifício é lembrado em Hebreus 11, que Abel ofereceu um excelente sacrifício e que fala coisas superiores. Então, aquele sangue representava o fato de que nada pode ser agradável a Deus senão uma vida sem pecado. Por isso aquele sacrifício foi figura do sacrifício do nosso Senhor. Nós que somos os beneficiários hoje dessa oferta perfeita do Cordeiro de Deus, nos tornamos, por causa disso e exclusivamente por causa disso, dessa oferta, nos tornamos um sacrifício agradável a Deus. Mas precisamos compreender que, assim como a oferta do nosso Senhor foi completamente satisfatória a Deus, nós que somos o fruto do seu penoso trabalho e que também fomos chamados, como nos lembrávamos no fim de semana anterior, como filhos e servos, fomos chamados. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós também somos os filhos, assim como o Filho é o Filho eterno, nós nele fomos feitos os filhos de Deus. E como ele é o servo dos servos, o servo com S maiúsculo, nós também somos os servos, no plural, do Deus Altíssimo. Então, tal como ele é, também nós somos neste mundo. Lembra-se dessas palavras tão lindas de João?
assim como Ele é, também nós somos neste mundo. Filhos, servos. Filhos, vida. Servos, serviço. Então a epístola, a segunda de Paulo aos Coríntios, é uma magnífica epístola para nos ensinar qual é a genuína natureza da vida cristã. Se nós perguntarmos como se vive vida cristã, o que é vida cristã, como a vida cristã progride, como a vida cristã então avança, qual é o alvo da vida cristã, nós temos todas as respostas à segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Então, vamos repetir nosso tema para todos esses tempos juntos de comunhão na palavra. A natureza da genuína vida cristã e a natureza do genuíno serviço cristão. Vida e serviço. Então, nós vemos também o texto de Lucas. Não é só o Zaga que está com a voz ruim, né? Nós vemos o texto de Lucas que mostra esses 4 elementos. Prontidão, corpos estejam cingidos. Depois ele caminha para o testemunho, é uma corrente de elos, e essa ordem não pode ser alterada. Prontidão, testemunho, candeias acesas, candeia nitidamente fala de um testemunho. Depois ele diz, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Então uma prontidão, testemunho por causa de uma expectativa. Temos prontidão, vivemos uma vida de candeia acesa porque temos uma expectativa. Nosso Senhor em breve retornará. Quer na segunda, na terceira vigília, não nos convém nem especular. Alguns têm tentado e têm se dado mal. O que importa é que o nosso coração tem que se manter numa expectativa de noiva. E para a noiva, que tem real expectativa, seu casamento pode ser marcado 1 ano antes. Mas para ela é amanhã. Seu coração está ligado a esse dia. Ela acorda com ele, ela dorme com ele, ela pensa nele, os arranjos, o vestido, os convidados, etc, etc. Não é assim? Mesmo que 1 ano antes. Ela já se casou no dia que ela marcou o casamento. Não é? Então, louvado seja o nosso Senhor, porque assim é conosco. Por isso, irmãos, que nós não estamos, na verdade, com nenhuma preocupação de quando o nosso Senhor voltará. Porque no nosso coração, nós o desejamos hoje. Que nós não tenhamos um amanhã literal. Que tivéssemos um amanhã com aquele café da manhã diante do Senhor. Que nós aguardamos. Esse é nosso coração. Então, prontidão, testemunho, expectativa. E veja o último elemento que nós vemos lá em Lucas 12. Quando Pedro pergunta para o Senhor se aquelas coisas que ele disse era para todos ou era para eles. E o Senhor dá uma palavra muito abrangente. Ele não diz nem para todos, não é só para vocês e nem só para eles. Ele responde a pergunta de Pedro com outra pergunta. Senhor, isso é para nós ou é para todos? O Senhor responde perguntando. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o seu Senhor, quando vier, o encontrar fazendo assim? Dando sustento a seu tempo, aos seus conservos? O que ele está dizendo? Ele está dizendo, a palavra que eu estou dizendo aqui é para todos aqueles que quiserem se habilitar, para terem seus corpos cingidos, suas candeias acesas e viverem nessa expectativa e serviço até que o Senhor venha e possa então dizer, muito bem, servo bom e fiel. Então, fomos a partir daí para 1 Coríntios 4 e 9, estão aí os textos, irmãos devem ter anotados, e nos 2 textos Paulo usa a importante palavra despenseiro. E nós enfatizamos ali porque a carta que vamos estudar, já iremos com a ajuda do Senhor fazer uma introdução nela hoje, é uma carta escrita por esse dispenseiro. Esse que disse, é importante que os homens nos considerem, ele diz, Paulo, as palavras dele, nada menos que ministros de Deus, despenseiros de seus mistérios e fiéis. As 3 coisas ele menciona. Então, se ele, pela graça do Senhor, também diz isso em 1 Coríntios 15, 10,
Pela graça de Deus eu sou o que eu sou, Paulo disse. Então, se nós temos o privilégio de ter esse servo talhado e forjado pelas mãos do Senhor de uma maneira tão maravilhosa, o apóstolo Paulo, o Saulo, blasfemo, insolente e perseguidor da igreja, como ele se refere a si, escrevendo a Timóteo. Se nós vemos o Senhor glorificado, descer do trono, vir até a estrada de Damasco, para ter um encontro pessoal com esse homem, então realmente ele tem muito a nos dizer. Ele tem até a mesma coisa que ele diz que não vai dizer, como ele escreveu na sua segunda epístola aos Coríntios. Tão elevadas foram as suas revelações. Mas nós estamos certos de que aquilo que é o cerne, ele nos disse, particularmente em Efésios e Colossenses. Então, quando nós estudamos sua segunda epístola aos Coríntios, nós não temos a mesma nota de Efésios e Colossenses. Efésios e Colossenses são consideradas unanimemente, por todos os eruditos bíblicos, sem exceção, como as cartas mais elevadas do apóstolo Paulo. Então ali ele vai falar sobre esse mistério, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então essas são cartas maravilhosas sobre glória da igreja, glória de Cristo. Nós vamos deter em 2 Coríntios porque nós queremos ver o mensageiro. Nosso tema não será a glória de Cristo exatamente, não será a glória da igreja exatamente, será porque estão aí sempre. Cristo e a igreja é nosso tema, né? Mas nós queremos ver o mensageiro. Como Deus forja o mensageiro. E então podemos entender qual é a verdadeira natureza da vida cristã. Porque às vezes somos enganados, irmãos. Entendemos a vida cristã de uma maneira deficiente, quando não completamente equivocada. Então nós esperamos de Deus coisas que Deus realmente não deseja nos dar. Nós entendemos que o caminho de um avanço espiritual é por um método, mas o método de Deus para avanço é diferente. Para Deus, divisão é multiplicação e subtração é adição. Então, compreender a matemática de Deus só na escola de Cristo. Então, quando Paulo escreve a segunda epístola aos Coríntios, nós vamos compreender esse caminho. Como que Deus multiplica dividindo e como que Deus adiciona subtraindo. Há um verso tão interessante em Gálatas que, em outras palavras, é isso mesmo que ele diz. Ele diz assim: a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Paulo está dizendo que nem a fé que ele tinha e sobre a qual vivia era dele. A fé do Filho de Deus. Então ele vai dizer, então, por isso, não vivo eu, ou vivo não mais eu. Você vê a subtração aí? Saulo ou Paulo foi subtraído. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe uma das coisas que fazemos equivocadas com esse versículo? Nós temos um mau hábito de importar as palavras de Paulo para nós. Como se o que foi verdade a respeito dele é verdade a respeito de nós. Então quando ele fala assim, em Gálatas, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, nós aplicamos para nós. Né? Mas irmãos, ele fala isso baseado em uma larga experiência. Onde ele diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Quem pode dizer, não sou eu que vivo, é Cristo vive em mim? Ele tem que poder dizer, eu vivo contente em toda e qualquer situação. Agora ficou mais difícil, né? Porque nós cantamos, não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Mas nas circunstâncias, nós não somos contentes em toda e qualquer situação. Então não é Cristo que vive, somos nós que vivemos. Né? Então, muitos outros versos. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala sobre revelação do Espírito, o homem natural não entende, não compreende, mas Deus revelou pelo Espírito. Você conhece muito bem o texto, 1 Coríntios 2. Ninguém sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, sem as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. E ele vai escrevendo e diz assim, nós porém temos a mente de Cristo. Aí nós nos incluímos lá também e achamos que nós também temos. Né? Mas ele não está se referindo a nós, não. Nem aos Coríntios, para quem ele escreve. Porque o versículo imediato, na sequência, ele vai dizer, eu porém não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo.
Crianças em Cristo não têm a mente de Cristo. Assim como nossa criança pequenina não tem a nossa mente. Ela tem a mente de um menino, de uma menina, egocêntricos, difíceis, obstinados, rebeldes. Não são assim nossas crianças? Ou seus filhos foram diferentes dos meus? Né? Então, nós disciplinamos, cuidamos, orientamos nossos filhos, porque eles não têm a nossa mente. Nem mesmo caráter eles têm. Eles têm personalidade, mas não têm caráter. Porque caráter é resultado de disciplina sobre a vida. Meninos não têm caráter, né? Caráter é formado, baseado em disciplina. Então nós não podemos automatizar essas coisas. Nós cristãos temos a mente de Cristo. Será que temos? Qual é a mente de Cristo? Vamos ver se temos. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo. Ninguém o humilhou, ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, até a morte, e morte de cruz. Então tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Então os irmãos percebem o perigo de automatizarmos as coisas? Cristo vive em mim, nós temos a mente de Cristo. Essas coisas não são instantâneas, elas são formadas. Isso significa que Cristo está no trono, e a única experiência de Cristo que podemos ter na Terra é através da ação do Espírito Santo, da pessoa e obra do Espírito Santo. Então o Espírito Santo se retirou e ninguém sentiu falta. O hinário está lá, então tem os hinos. Os que tocam estão lá, então tem a música. Os que falam estão lá, então tem a palavra. Os elementos estão lá para partir o pão, então tem mesa. O que está faltando? Todos os serviços religiosos estão lá. Mas Cristo não está lá. Mas também ele fez falta nenhuma, porque ele não precisa ter a presença de Deus. Né? Autoconfiança. Então Paulo diz que Deus estava decidido a tratar com eles. Agora, o outro lado, graças ao Senhor pelo lado positivo disso. Então ele diz, sentença de morte para que não confiemos, mas ele tem um e sim tão precioso. Não só não confiamos em nós, porque isso é negativo. Não confiamos em nós e daí. Né? Então ele aponta o lado positivo. Para que trabalhar o trabalho do Senhor para não confiarmos em nós? Para quê? Para que confiemos sim no Deus que ressuscita os mortos. Não sei se já relatei para os irmãos, não estou bem certo, outras vezes estivemos aqui, não me deixe repetir. Sabe como George Whitefield partiu do Senhor? Ele foi convidado a pregar no Reino Unido, numa cidadezinha. E a cidade onde ele estava era muito distante, então ele viajou durante todo o dia no lombo de um animal. E ainda não alcançou a cidade onde ele ia pregar. Teve que fazer uma pousada em uma cidade chamada Exeter. E quando ele chegou nessa cidade, cansado, viajando no lombo do animal todo dia, para sua surpresa, quando ele desce nessa pousada, estavam muitas pessoas esperando por ele e queriam ouvir o Evangelho. Aquele era um tempo de avivamento espiritual, século XVIII. Então eles pediram para ele, Senhor Whitefield, estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. E ele disse, eu não posso pregar, eu estou exausto. Imagine, viajando o dia todo no lombo do animal, não era jovem, ele partiu do Senhor com 54 anos, se não me engano. Já tinha essa idade. E então ele disse a ele, eu não posso pregar. E tomou uma vela, um castiçal, um lugar para se colocar a vela, e começou a subir as escadas. Aí o aposento superior ele ia pernoitar para seguir viagem no dia seguinte. Quando ele estava no meio da escada, ele se virou para trás, olhou para aquelas pessoas e começou a pregar. E ele pregou até a vela acabar, consumiu o castiçal. Então terminou de subir as escadas, deitou no seu leito e partiu para o Senhor. Aquela vela tipifica a vida e ministério de George. Graças. Eu me deixarei gastar e me gastarei em prol das vossas almas. O que ele experimentou naquela noite? Sem dúvida,
algo do que Paulo chamou de não confiemos em nós, mas no Deus que ressuscita os mortos. Ele pregou com vigor que ele não tinha, pregou com uma suficiência, uma condição que não era dele. Até uma vela se consumiu. Isso não é pouco tempo. O Deus que ressuscita os mortos. Depois de uma ocasião tal, o que restava para esse servo do Senhor? Simplesmente que os céus se abrissem para receber esse fiel dispenseiro do Senhor, de hora de dia. Então, esse é o significado da expressão de Paulo aqui. Então ele diz: Ele nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muito sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Qual é o benefício que foi concedido por meio de muitos para Paulo? As suas orações. Está aí no verso 11. Que linda passagem, irmãos. Então, o primeiro elemento, vamos ficar com ele. A vida cristã genuína e o serviço cristão genuíno, vamos colocar juntos, implica em entendermos: Deus não está de brincadeira conosco. Ele é o Pai das misericórdias. Isso então, maravilhoso que ele não esteja de brincadeira, porque as coisas que existem dentro de nós não são brincadeiras. É necessário que Deus realmente seja o Pai das misericórdias, porque a nossa estrutura é tão débil, nós somos tão vulneráveis, há ainda tanta escória dentro de nós. O Espírito Santo busca passo a passo nos convencer de coisas em nossas vidas que não são agradáveis ao Senhor, muitas delas lícitas, mas impedem o nosso progresso espiritual. De novo, para os Coríntios mesmo, que Paulo escreveu assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas nem todas me edificam. E todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Que critério ele tinha, né? Então há tanto dessas coisas em nós: isso é lícito, isso é lícito, eu não estou pecando, não estou errando, não estou ofendendo a Deus. Isso muitas vezes é o que falamos. Mas o Espírito Santo quer ir além. Ele está dizendo: olha, você não está pecando. Você está ganhando bastante dinheiro, senão você está pecando. Mas seja cuidadoso. Porque aí, atrás dele, tem uma potestade que se chama Mamon. E ela é muito poderosa. E se você brincar com ele, ele vai brincar com você. Ele vai te fazer uma marionete dele. Mamon da iniquidade. Mas é lícito ganhar dinheiro, honestamente. Compreende, irmão? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, a primeira marca importante para nós aqui, voltando: Deus não está de brincadeira conosco. Ele é o Pai das misericórdias. E Ele é o Deus de toda consolação. Que títulos maravilhosos esse Pai Celestial nosso tem. Nunca deixaremos de receber dele as misericórdias que nós necessitamos. Lamentações de Jeremias nos diz que elas se renovam cada manhã. O autor de Hebreus, no capítulo 4, diz que o trono do Senhor é o trono da graça, onde nós nos achegamos para receber a graça necessária e a misericórdia necessária. Porque Ele é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Mas então que estejamos claros: a genuína vida cristã e, consequentemente, o genuíno serviço cristão serão resultados do trato de Deus conosco. Da medida em que essa sentença de morte tiver lugar para operar em nossas vidas. Porque, agora estou certo que em outra ocasião, meus irmãos, nós falamos bastante sobre o que significa o trabalho da cruz. E uma das vezes que tivemos aqui, procurando mostrar para os irmãos que o trabalho da cruz não é compulsório. Não é o Senhor nos pegando, nos colocando aqui e dizer: eu vou trabalhar a cruz na sua vida, quer você queira, quer você não queira. Não funciona assim.
Ele decreta sobre nós uma sentença de morte. Ele já recebemos dele essa sentença de morte para que não confiemos em nós, mas nós temos que dar uma resposta a isso. E a nossa resposta pode ser não. Não, Senhor, não quero, Senhor, não faça assim, Senhor. E damos coisas nos caminhos de Deus. E não admitimos que o Senhor nos trate dessa maneira. Né? Então, o trabalho da cruz não é compulsório. Quando ele se precipita sobre nós, através das circunstâncias, nós temos que dizer assim: Senhor, eu sei que é a tua mão usando isso, aquilo, aquele. Compreende? Essa situação, aquela outra. Então me curvo e fala, Senhor, que teu servo ouve. Quando temos esse coração, então ele vai usar as circunstâncias e nós vamos crescer. Porque nós estamos respondendo adequadamente. E a mesma coisa a palavra. Aqui está outro instrumento maravilhoso, imprescindível, para que a cruz trabalhe em nós. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, e sonda pensamentos e intenções do coração. É outro aspecto do trabalho da cruz. Mas, de novo, podemos dizer não também para ela. Porque a palavra que ouviram não lhes aproveitou, porque não foi misturada com a fé. Então seus cadáveres ficaram prostrados no deserto. Então o Senhor nos dá a sua palavra, mas nós não acolhemos a palavra do Senhor. Podemos fazer isso. E nós vamos então deixar de ser alvo de trabalhar na cruz em nosso coração. Então, irmãos, temos que agarrar esses 2 pilares. Queremos que a sentença de morte trabalhe em nossas vidas? Queremos ser livres da autoconfiança? Palavra de Deus e circunstâncias. Vamos continuar trabalhando sobre nossas vidas na medida em que dissermos sim. Vamos para o segundo elemento, que está logo aí em seguida no versículo 12. Diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Preste atenção. De que com santidade, sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Como que Paulo sabia que ele estava vivendo com uma santidade verdadeira, com sinceridade verdadeira? Veja aí que ele diz isso. Não com sabedoria humana, mas na graça divina. Como ele sabia dessas coisas, estava certo a respeito delas. Por favor, note essa frase importante. Vamos colocar assim: segundo golpe do martelo e do cinzel, produzindo em nós esse testemunho genuíno. Testemunho da nossa consciência. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Queridos irmãos, todos nós, em particular os mais jovens, um erro letal para as nossas vidas cristãs e, consequentemente, o nosso serviço cristão esquece, está paralisado, se nós não dermos ouvidos à nossa consciência. A consciência é uma faculdade espiritual. Ela é sensível diretamente à ação do Espírito Santo. Preste atenção como funciona. É um órgão, é uma faculdade que não está na nossa alma. Na nossa alma nós temos os pensamentos, nós temos os sentimentos e nós temos os desejos. Ou se você quiser, mente, vontade e emoção. Não é isso, nossa alma? E o nosso espírito tem funções, não vamos entrar nas funções dele, vamos ficar só com essa aí. Mas vamos citar só a consciência. A consciência é uma das faculdades do nosso espírito. Então, por que é importante dizer isso? Porque a nossa consciência recebe uma ação direta do Espírito Santo. O Espírito Santo e a nossa consciência estão ligados, graças a Deus. Por quê? Porque os pensamentos estão na alma. Então, quando o Espírito Santo fala a nossa consciência, e muitas vezes, sabe o que tentamos fazer? Usar razonamentos, os pensamentos, para driblar a nossa consciência. Não é a experiência de muitos de nós. Muitas vezes, quem sabe, não caímos em pecado, porque nós buscamos justificar com o pensamento o falar de Deus na nossa consciência. Não é? Então nós arrazoamos
justificamos, explicamos e botamos o falar do Espírito na nossa consciência. Agora, o outro lado dessa beleza é que, então, se o Espírito Santo tem acesso direto à consciência, graças ao Senhor, isso não dependerá de nosso pensamento. O que eu quero dizer? Às vezes você terá um não do Senhor na tua consciência e você não saberá explicar por quê. Compreendeu? Por que ele não? Por que não ir naquele lugar? Não, já fui naquele lugar tantas vezes. Por que hoje ou agora eu estou tão incomodado de ir naquele lugar? Você não sabe explicar, mas tem um não na tua consciência. Outras vezes é um sim. Quando nosso Senhor conversava com uma mulher samaritana no poço durante o dia, uma mulher que tinha ainda a vida que ela tinha, aquilo foi um escândalo para Jesus. De todas as maneiras. Mas o Senhor teve um sim na sua consciência. Tão claro que ele fez um caminho que não era necessário no alvo que ele pretendia para poder passar para o Samaria, para encontrar aquela mulher no meio do dia, no poço de Jacó, para conversar com ela sobre a água viva. Algo que homem nenhum faria. Nosso Senhor fez. Porque ele teve um sim na consciência, independente de qualquer não de reprovação externa. Compreende? Então, não depende de pensamento. Então, quão sensíveis nós precisamos ser ao sim e ao não do Senhor. Por outro lado também, graças a Deus, parece que nossa consciência opera como um semáforo. Enquanto a luz está verde, nós temos um senso, e não há outro nome para usarmos, um senso espiritual que diz, vá, siga, continue. Quando a luz amarela acende, o Espírito Santo está falando, tenha cuidado agora. Tenha cuidado agora. Agora você pode tropeçar, agora você pode estar falando demais, agora você pode estar passando dos limites. Qual casal não conhece isso na sua vida conjugal? Qual marido já não falou demais? Qual esposa já não falou demais? E depois tentou retirar as palavras. E é quase impossível. E assim entre os irmãos mesmo. Porque o Espírito Santo acendeu a luz amarela e nós não tivemos cuidado. Mas ele acendeu diretamente na nossa consciência. E outras vezes ele acende a luz vermelha. Ele está dizendo, chega, para agora, morde tua língua e não solta a próxima palavra. Né? Luz vermelha na nossa consciência. Então nossa consciência também opera assim. Irmãos, essas coisas eram tão valorosas para esse mensageiro de Deus, estamos falando sobre vida cristã e sobre serviço cristão, então olha o lugar da consciência. Vamos ler de novo? Porque a nossa glória é essa. Qual é a nossa glória? A nossa glória é que as igrejas nos louvam. Nossa glória é que nós temos testemunho dos homens. Não. Nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Compreendeu, irmão? Que maravilha. Então nós somos tão ousados ou tão reticentes quanto devemos ser de acordo com o falar do Espírito de Deus na nossa consciência. Há tantos textos sobre a consciência que não seria o caso de irmos atrás deles aqui. Faça sua tarefa, pegue sua concordância bíblica, procure a palavra consciência e encontre todos os versículos. Você vai fazer uma excelente tarefa. Vou lembrar os irmãos de alguns deles. Hebreus 13, se não me engano é o verso 18. O autor de Hebreus diz, orai por nós, porque estamos persuadidos, ou seja, absolutamente convencidos, de termos boa consciência. Desejando em todas as coisas viver dignamente. Essa palavra significa em harmonia com Deus. O autor de Hebreus está dizendo, estamos convencidos de que assim devemos viver. Então, orem por nós. Olha o que ele falou para o jovem Timóteo, isso é particularmente importante então para os jovens. 1 Timóteo 1,19. Mantendo fé e boa consciência. Porque alguns rejeitaram a boa consciência e vieram a naufragar na fé. Irmãos, nós valorizamos tanto Romanos 1,17, o justo viverá da fé. Paulo coloca a consciência no mesmo patamar. Ele mesmo que escreveu para Timóteo. Eu podemos dizer que lá ele está dizendo, o justo viverá da consciência. Porque se ele não considerar a sua consciência, ele naufraga na fé. Então ele diz, nossa glória é essa, testemunho da nossa consciência. Porque ali o Espírito Santo tem acesso
direto. Quantos jovens, quem sabe instigados por esse instinto de manada que a adolescência tem de uma maneira tão forte, né? Que nada mais é que um instinto de manada, embora eles chamem de outras coisas, né? Imitar os outros e aquela coisa de grupo, de tribo que o adolescente tem, não é? E são instigados tantas vezes por outros a comportamentos não condizentes. Quantos adolescentes e jovens cristãos experimentam essa luta de ferir a sua consciência para agradar outros? Quantos se estremecem quando têm o primeiro contato, por exemplo, com uma literatura indecente? Quantos estremecem o seu coração? Quantos jovens já relataram isso? Que esse primeiro contato deles com uma literatura indecente foi algo que os arrasou. Porque eles eram cristãos, não eram do mundo. E foram instigados de alguma maneira e o seu coração estremeceu. Né? Porque sabiam que eles estavam andando em um caminho inadequado, eles estavam ofendendo a luz de Deus que havia neles e o Espírito Santo. Esse é o testemunho da consciência. Né? Então, esse segundo elemento tão maravilhoso. Mais 5 minutinhos para concluirmos por hoje. Capítulo 2 agora. Paulo diz assim, então já ficamos com 2 elementos aqui importantes para a nossa consideração. O sentido do sentença de morte para não confiarmos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Cantar sobre o poder da vida de ressurreição, falar sobre isso, ler nos livros, nada disso vai em si mesmo nos ajudar. Nós temos que conhecer o que é viver a vida de ressurreição. Sei que essa é uma frase que os irmãos já têm ouvido há anos, né? Mas e a experiência? O que é viver pela vida de ressurreição? É fazer o que não posso fazer. É fazer não confiando em mim mesmo. É experimentar o poder do ministério do Espírito, né? Então, esse é o primeiro elemento. O segundo, a questão da consciência. Vamos para um terceiro aqui, e aqui nós terminamos. Olha a beleza desse texto do capítulo 2. Verso 12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Paulo não pregou em Troade, onde uma porta se abriu para o Evangelho. É uma situação inusitada. Porque imaginem, Paulo disse, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Paulo fervia em função do Evangelho. A porta se abre em Troade e Paulo não prega o Evangelho. Por quê? Porque Paulo teve uma inquietação no espírito dele. De alguma maneira, podemos sugerir que o seu companheiro Tito era necessário para esse serviço. E como ele aguardava o companheiro Tito, e o companheiro Tito não apareceu, ele se inquietou no espírito e não teve condições de pregar o Evangelho em Troade. Isso nos fala de quê? De que Paulo tinha um espírito coordenado, cheio de visão, cheio de revelação, cheio de unção, tudo que era necessário para pregar, mas ele não era descoordenado, ele não era independente. Tito é apenas o meu companheiro de julgo, quem sabe ele podia dizer meu discípulo, como alguns dizem, né? Aprendeu de mim o Tito, então o Tito aqui vai fazer a menor diferença, eu sou o Paulo, mas não foi isso que ele fez. Porque Paulo tinha um espírito coordenado. Então ele não pregou o Evangelho ali. Mais um elemento importante a respeito da vida e do serviço cristão. Irmãos, ministérios, serviços, e aqui eu estou falando ministério em geral, inclusive ministério da palavra, ou talvez especialmente ministério da palavra, por causa do significado dele, mas vale para todos os outros serviços no corpo de Cristo. Serviço independente é morte. Se na nossa nação aí, nós temos aquele famoso grito, independência ou morte, na vida cristã funciona assim, independência é morte. E Paulo não era. Então ele não encontrou o seu irmão Tito. Não tive tranquilidade no meu espírito. Então despedi deles e parti para a Macedônia. Tomemos cuidado com ministérios independentes. Nos menores serviços. Dentro de uma assembleia local, serviços independentes. Meu encargo é esse.
né? Até aí nosso egoísmo se manifesta, né? Meu encargo, meu ministério, e por aí nós vamos. E aí daquele que se interpõe no nosso ministério, né? Então, Paulo está nos ensinando, como homem forjado por Deus, que um espírito coordenado é resultado de uma genuína vida cristã e de um genuíno serviço cristão. Irmão, só há um ministério. É o ministério do Espírito Santo. E ele usa muitos vasos, sempre é plural. Nunca tem um único oráculo na terra, nunca teve e nunca terá, né? Então, todos nós somos dependentes. 1 Coríntios 12, Deus coordenou o corpo, concedendo a cada um individualmente aquilo que lhe apraz. Ele é que fez. Aí ele diz, para que não haja divisão no corpo, antes cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. De maneira que se um sofre, todos sofrem, não é? Então, quantos precisamos aprender disso aqui? Quantos tropeçaram por acharem que tinham um encargo tal, uma unção tal, um ministério tal, e se deram muito mal? Porque esse não é o ministério do Espírito no corpo de Cristo. E esse não era Paulo, como estamos vendo aqui. Então, vamos concluir com os versos 14 a 17. Já estamos terminando. Graças a Deus, porém, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Irmãos, é um verso maravilhoso, como nós falamos, mas então sempre tenhamos aquele cuidado. Quem é esse nós aqui? Paulo e os seus companheiros. Porque os coríntios sabiam nada do que é ser conduzido em triunfo. Eles sabiam o que é ciúme, contenda e partidarismo, inveja, isso eles sabiam. Mas sobre ser conduzido em triunfo, eles não sabiam. Então, esse nós são essas pessoas em quem Deus realmente estava trabalhando, né? Mas, como nós falamos, se pela graça de Deus podemos enquadrar aqui, e que esse seja a nossa ambição, nosso desejo em Cristo, amém, experimentaremos a mesma coisa. Ele nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar, lugares amistosos, lugares inamistosos, não importa, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Essa é uma frase linda. Na verdade, ela significa o seguinte: conhecer a Cristo é fragrância. É o sentido dessa frase. Então, se nós conhecemos a Cristo, esse é nosso perfume. Se não o conhecemos, não temos perfume nenhum. Então, ele chama de fragrância, que é o conhecimento de Cristo. Que conhecimento? Intelectual? Informações sobre Cristo? Claro que não. Quando ele ora aos Colossenses, ele fala: transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Não é? Então não é um conhecimento intelectual, mas um conhecimento de Cristo. Desculpe. Fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte. Então é para com os que se perdem, cheiro de morte para a morte. E para com aqueles, então os que são salvos, é aroma de vida para a vida. Vamos parar aqui um pouquinho. Quando Moisés, para citar um exemplo e tentarmos entender o que Paulo está dizendo. Quando Moisés foi falar com o faraó, o que nós tivemos lá? Aroma de cheiro de morte para a morte. A vida íntima de Moisés com Deus foi para faraó morte. Moisés representou para faraó cheiro de morte para a morte. Porque Deus ia julgar faraó e os deuses do Egito, como nós sabemos. E Moisés era um homem que vivia em profunda intimidade com Deus. E esse foi o cheiro que ele exalou para faraó. Então isso é nos que se perdem. Precisamos ter esse aroma. Se vivemos vida cristã genuína, se temos serviço cristão genuíno, inevitável que tenhamos esse aroma. Os irmãos sabem que as barbearias, nos séculos passados, eram lugares horríveis. Eram os lugares onde os homens se reuniam para falar bobagem, contar piadas picantes, era um ambiente horroroso. Então, houve um homem de Deus que frequentava sempre a mesma barbearia. E quando ele entrava nessa barbearia, como era seu costume, quase diário, você ouvia uma mosca voar na barbearia.
sem que ele dissesse uma palavra. A presença dele assentado naquela cadeira, fazendo barba, emudecia aqueles que falavam bobagem. Cheiro de morte para a morte. A vida daquele irmão ali era reprovação para o palavreado, para o estilo de vida daquelas pessoas corrompidas que estavam ali. Será que o nosso tem sido? Será que a igreja exala esse cheiro para o mundo hoje, esse aspecto tão necessário? Preste atenção em mais um exemplo. Quando Estevão pregou o Evangelho. Ele pregou o Evangelho e foi apedrejado. Estevão foi cheiro de morte para a morte. Quando ele disse, homens de dura serviço e incircuncisos de coração, como vossos pais fizeram no deserto, vocês fazem. Sempre resistis ao Espírito Santo. Diz que eles rilhavam os dentes contra ele e arremeteram contra ele e o apedrejaram. Então, cheiro de morte para a morte. A vida, testemunho, mensagem de Estevão foi uma profunda repreensão para eles. Quando Estevão comparou a palavra magnífica que Estevão pregou para eles, foi uma palavra que penetrou o coração do Saulo, irmãos, que Saulo, penso eu, aqui com meus botões, que Saulo tentava arrancar aquilo que ele ouviu de Estevão dentro dele e ele não conseguia. Grudou em Saulo. Porque Saulo nunca tinha ouvido ninguém falar da casa de Deus, como Estevão falou. Estevão começa em Abraão, termina em Salomão, falando sobre a casa de Deus, Atos 7, aquele sermão maravilhoso. Aquilo pregou em Saulo e nunca mais saiu de Saulo. Saulo ficou impactado. Né? Então, para Saulo, foi aroma de vida para a vida. Para os fariseus, foi cheiro de morte para a morte. Quando Pedro pregou o Evangelho, 3.000 almas se converteram. Aroma de vida para a vida, para os não salvos. Então, você compreende toda essa nuance aí? Então, Paulo está falando sobre elas aqui, e dizendo que o perfume de Cristo, no verso 15, bom perfume de Cristo, ou, verso 14, fragrância do seu conhecimento, exatamente a mesma coisa. Duas maneiras de dizer a mesma coisa. Então, esse conhecimento de Cristo produz duplo resultado. Quem é, porém, qualificado, idôneo ou suficiente, como dizem algumas versões, para estas coisas? Que pergunta. Quem é qualificado? Quem é idôneo? Quem é suficiente para ser cheiro de morte para morte e aroma de vida para vida? Vamos responder a pergunta de Paulo? Quem é qualificado? Quem é suficiente? Aqueles sobre quem o martelo e o cinzel têm trabalhado. Aqueles que têm o bom perfume de Cristo. Aqueles que têm a fragrância do seu conhecimento. Esses são qualificados para essas coisas. Aí ele diz, porque nós não estamos como muitos, mercadejando a palavra de Deus, antes, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Deixe-me usar uma última figura e nós vamos concluir. Era costume romano que o general vitorioso em uma batalha, um general romano vitorioso em uma batalha, tivesse o privilégio de fazer um desfile triunfal pela famosa Via Ápia, que era o acesso central a Roma. Então ele iria tomar os seus conquistados, o general ia à frente e fazer um desfile triunfal. Esse é o pano de fundo que Paulo usa aí. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Em outras palavras, ele está dizendo, ele é o general conquistador e nós somos o séquito dos seus triunfos, os seus cativos. Agora, quando esse general desfilava por essa via, exibindo os seus troféus de vitória, interessante, sacerdotes, pagãos, é claro, eles andavam com incensário ao lado dessa multidão. E um sacrifício ia ser oferecido por essa vitória aos deuses, como eles imaginavam. Agora, veja que interessante o tipo de sacrifício. Por um lado, alguns deles seriam libertados, alguns dos que foram conquistados. Seriam libertados, como um prêmio, uma oferta
aos deuses essa libertação desse cativo. Outros seriam sacrificados. Então a ideia de Paulo, quando usa esse texto, esse pano de fundo, é essa, muito ilustrativa. Quando o perfume de Cristo exala, esse incenso que passava na mão dos sacerdotes pagãos, para uns significaria que eles seriam libertos. Para outros significaria que eles seriam sacrificados. E Paulo está usando essa figura. A fragrância de Cristo em nós significa que uns serão julgados, até condenados, por causa de nossa luz, nossa fragrância em Cristo. Serão reprovados. Agora outros serão salvos e receberão vida através de nós. Dupla fragrância. Que interessante, irmão. Então, terceiro golpe do martelo e do cinzel. Vamos chamar então de a fragrância de Cristo, ou o perfume do seu conhecimento. Então, o que nós estamos vendo até aqui? Como que o Senhor forja seus vasos. Sentença de morte, testemunho da consciência, e então a fragrância de Cristo em nós. Se o Senhor permitir, amanhã vamos seguir a partir daqui. Há muito mais nessa epístola. Se os irmãos quiserem, os que já a conhecem, recordar essa epístola, lendo durante esse final de semana, seria muito bom, para que possamos avançar com mais amplitude nesse tema. Então vamos ficar por aqui hoje e temos ainda uma palavra de oração antes de concluirmos. Vamos orar. Senhor, confiadamente, nós entregamos nas Tuas mãos a Tua palavra lida e compartilhada nessa noite. Para que o Senhor tenha toda a liberdade de purificar o nosso entendimento. Para que tenhamos uma visão límpida a respeito do que realmente é a vida cristã e o serviço cristão. Obrigado pela forma tão profunda que o Senhor talhou esse vaso Saulo de Tarso. Obrigado pelo que o Senhor o tornou, um fiel despenseiro dos teus mistérios. E assim, renovadamente, nos oferecemos a Ti, Senhor, nessa noite, para que o Senhor também alcance em nós o mesmo que o Senhor alcançou em Paulo. Que também sejamos completamente forjados e compromissados com aquilo que está no Teu coração. Te pedimos que o Senhor não permita que se perca nada do que realmente foi Teu falar a nós nessa noite. Ajuda-nos a guardar Tua palavra no nosso coração. Ensina-nos, Senhor, debaixo das Tuas vistas e nos dê os Teus conselhos. Queremos ser realmente homens e mulheres espirituais. Não queremos permanecer bebês em Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Queremos avançar à maturidade cristã. Sabemos quão desejável é que Teu caráter seja realmente formado em nós. Sabemos que nosso cativeiro somos nós mesmos e que nossa liberdade é o Senhor formado em nós. Por isso nos ganha e nos ganha por inteiro, Senhor. Penetra em cada canto e recanto do nosso coração. Toma as chaves de todas as portas, Senhor. Te pedimos e ganha-nos por inteiro para Ti, Senhor. Queremos ser aqueles que esperam sobriamente pelo Seu Senhor, com corpos cingidos, com candeias acesas e como mordomos fiéis e prudentes, dando alimento a seu tempo aos conservos. Quão privilegiados nós somos, Senhor. Te pedimos que o Senhor afine, limite as nossas vidas ao Teu serviço. Te suplicamos, Senhor, tudo em nós seja para Ti, seja para Teu serviço, seja para a Tua glória, sejam tribulações, sejam consolações. Ah, Senhor, queremos ser vasos através dos quais o Senhor realmente se dispensa. Por Tua misericórdia te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.